Bem-vinda ao vídeo sobre as coisas que vocês evitam falar, mas que é necessário. Nesse vídeo você vai descobrir todas as coisas que vocês deveriam conversar e pode ser que vocês estejam negligenciando. Então já se prepara para depois que você entender o que precisa de conversa, tirar um momento para ter essas conversas. Lembre-se, relacionamentos são construções. Algo que vocês precisam conversar e não negligenciar é falar sobre sexo. Porque o homem, ele faz aquilo que a mulher vai conduzindo. Então deixe ele te conhecer. Deixe ele saber o que você gosta. E quando ele fizer algo bom, depois que terminar, que vocês já tiverem vivenciado, fala para ele. Aquilo que você fez aquela hora foi muito bom, eu gostei, você pode fazer mais, pode repetir. Porque isso vai validar algo que você quer que ele repita. E naturalmente ele vai repetir. Assim como aquilo que você não gosta, você também precisa falar e deixar claro. Seja depois ou até mesmo durante o sexo, caso você não goste de alguma coisa. Porque você não vai conseguir relaxar. E você deve fazer isso pedindo delicadamente durante o que está acontecendo que você não gosta, para que ele pare. Então não faça nada contra a sua vontade, porque isso é abusar dos teus limites e causa um grande furo na tua alma. O sexo é um ato prazeroso e deve ser prazeroso para os dois, não só para um. Quando o homem ele percebe que está te dando prazer, ele também vai se sentir com um prazer muito mais alto e com a masculinidade dele muito aflorada. Então as conversas fortalecem o relacionamento, o amor entre vocês, a conexão, a intimidade e vai reduzindo as frustrações e construindo confiança. Segunda coisa para vocês conversarem são sobre as necessidades. Então, primeiro, entenda quais são as tuas necessidades e saiba comunicar. Aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar um material sobre as 5 linguagens do amor, porque você precisa saber como é a forma que você entende o amor ou a forma com que você entende que está sendo amada por ele. E depois que você souber a sua forma de amor e souber a forma que ele entende o amor, é ideal que vocês conversem sobre isso, porque as suas necessidades devem ser atendidas por ele. Logo, que ao contrário também deve acontecer. Então, as necessidades dele devem ser atendidas por você. O casamento que não atende às necessidades, ele abre espaço para buscar fora. Presta muito atenção nisso. Um exemplo da minha vida. Eu tenho uma necessidade de toque e contato físico, que o Lucas não tem tão aflorado. Então é bem menor nele do que em mim. E quando eu não estou sentindo que estou sendo atendida nessa necessidade, nós precisamos conversar para melhorar. Então aí é o ponto onde eu entendo que está no momento de conversar. Por quê? Como não é uma necessidade dele, é muito normal que ele não perceba. E a conversa nunca pode ser de uma forma que você exija do outro. Sempre comunique como você se sente. Vou te dar um exemplo. Amor, eu estou sentindo falta do teu beijo. Ou até mesmo no dia, você pede esse beijo para ele. Peça que você quer. Então, amor, você pode me dar um abraço, você pode me dar um beijo. Com certeza ele vai retribuir, ele não vai dizer não, eu não posso. Próxima coisa que vocês precisam conversar é sobre casamento. Você já parou para pensar que a função do namoro é terminar? Nós já conversamos sobre isso. Se você não tinha pensado sobre isso, esse é o momento. Porque o namoro, ele precisa ter um prazo de validade. Vocês vencendo a fase do namoro, vocês podem passar para a próxima.
Então, quando você casa, você firma um contrato de vida com o outro. E para a mulher é muito importante. A mulher, ela precisa se sentir segura. Entenda que a mulher precisa dessa segurança. Mesmo que ela conte para ela mesma que não precisa, ela precisa saber que o homem escolheu unicamente ela. Principalmente se ela ainda não tem filhos e ela quer gerar um filho. Ela precisa se sentir segura para formar uma família. Sem o casamento, não há garantia nenhuma para ela que ele vai ficar ali, dentro do relacionamento, e ela sempre vai viver em um conflito. Agora, quando o homem se casa com uma mulher, ele escolhe abdicar de todos os prazeres da carne para, independente das dificuldades, estar ao lado daquela mulher, escolher ela todos os dias e fazer o casamento dar certo. Você não casa para ver se vai dar certo. Você casa para fazer o casamento dar certo. Então é uma prova de fogo para o homem e por isso muitos deles fogem do casamento. Mas ele precisa passar por essa prova. Agora, se você está num relacionamento há muito tempo e não casou ainda, é porque vocês não querem firmar um compromisso. Muitas vezes por medo de terminar, de não dar certo, e esse pensamento é o que faz os casais terminarem. Então essa união, ela já começa errada. Escolha muito bem com que pessoa você quer passar o resto da sua vida. Aquela que de verdade vai te assumir e vai dizer, não, essa é minha mulher e eu caso com ela. E case com essa pessoa sem medo. Vou te contar uma história. Em uma conversa entre dois homens, um deles iria vender o carro para o outro. O dono do carro falou que estava em um relacionamento, estava contando, então conversa vai, conversa vem, e que eles moravam juntos há 5 anos. E o outro perguntou se eles não iam se casar. E ele falou que não. Ele disse assim, que casamento não era algo importante porque era só um papel. Então eles já moravam juntos, casar-se era só mais um papel. Aí eles resolveram fechar o negócio do carro e na hora de assinar os contratos, o homem que ia comprar o carro falou, já que é só um papel, você não dá tanta importância para isso, não preciso assinar. Essa metáfora eu te contei para dizer que as coisas mais importantes da vida, você tem um contrato. Você não vende um carro sem que vocês façam um contrato assinado, um papel. E é por isso que o casamento precisa ser levado a sério. Por que seria diferente? Se vocês já moram juntos e pretendem se casar e ainda não sabem a data, ou você ainda não foi pedido em casamento, faça uma união estável. Ou se vocês não forem fazer uma festa, façam algo menor. Comemorem, celebrem, mas casem. Aqui embaixo do vídeo você vai ter um arquivo para você baixar com um script de como você vai fazer para ter essa conversa sobre casamento. Porque eu sei que é desafiador. Você muitas vezes espera que o homem faça essa ação para não sair do teu feminino e as coisas vão ficando, você vai aguentando, vai passando mais um ano, mais outro e vocês não falaram sobre isso. Quando vê, você começa a se incomodar. Então eu vou te ajudar com isso, fique tranquila. Outra conversa que vocês precisam ter é sobre filhos. Olhe a escolha de ter filhos como um propósito que você recebe de Deus para trazer alguém para esse mundo que irá fazer a diferença. Porque você vai dar valores, você vai dar uma base para essa criança se desenvolver, provavelmente muito mais segura do que a que você teve. Você vai passar condutas éticas, vai prepará-lo para que ele vá para o mundo. Você vai ajudar essa criança a ir para o mundo e tornar o mundo um lugar melhor de se viver. Esse é o grande propósito de você ter um filho. Muitas pessoas que não se sentem amadas o suficiente
porque faltou o amor dos pais, não curaram as feridas de abandono, de falta de afeto, elas buscam fazer um filho para suprir essa necessidade. Ou até mesmo pessoas que querem salvar o relacionamento. Não faça isso. É uma carga muito pesada. Essa criança ela já nasce com uma responsabilidade ou de salvar o casamento dos pais e estar sempre no meio, ou de ter uma dívida emocional, de sempre ter que dar algo para os pais. É muito comum que pessoas que não saem da casa dos pais, às vezes têm 40 anos, está numa dependência por conta disso. O filho não foi preparado para viver a própria vida e está sempre na asa dos pais, vivendo muitas vezes uma vida sofrida, com muitas cobrança desse amor e no meio da relação. Então você não consegue alcançar sucesso pessoal, profissional e crescer se você ainda está na casa dos pais ou se os teus filhos não saem da tua casa. A escolha de ter filhos deve ser tanto de um quanto do outro dentro da relação. Quando vocês querem ter, quantos vocês querem ter? Como vai acontecer? Quando? Se preparem para que isso aconteça. Não é simplesmente fazer um filho e colocar no mundo. Isso todo mundo faz. Agora, você que está aqui tendo consciência da importância, você tem responsabilidade diante dessa criança e diante das suas escolhas. E a conversa sobre querer ter filhos, ela deve acontecer logo quando vocês se conhecerem. Ah, mas você já está há um tempo com ele, então precisa conversar. Se isso não aconteceu antes do namoro, até porque se um não quiser ter filho, vocês precisam fazer uma escolha. Até porque se um de vocês não quiser, vocês não precisam perder tempo se vocês estiverem no início da relação. Porque é muito doloroso para alguém que tem esse sonho de ser mãe precisar abrir mão desse sonho. Muito possível que essa mulher vá se arrepender. Então, conforme o tempo vai passando, as conversas de alinhamentos vão precisar serem feitas novamente. Então, muitas vezes vocês já conversaram sobre ter filhos, já decidiram que querem, passa um tempo e vocês vão ter que mudar algumas coisas, seja o ano que vocês tinham planejado, porque as circunstâncias da vida também vão mudando. E às vezes você vai ter que aguardar para realizar ou realizar antes do que vocês se planejaram. Mas isso tudo é tranquilo quando os dois compactuam da mesma decisão de ter filhos. Vamos para a próxima, que você precisa conversar, e essa é muito importante, é sobre as feridas emocionais. Você já aprendeu quais são as feridas emocionais e sabe que são traumas e dores que você viveu desde a infância e que influenciam nos teus comportamentos hoje, na forma com que você reage dentro dos relacionamentos. Por exemplo, se você já passou por uma situação de ter sido abandonada por outro relacionamento, ou pelo teu pai, ou pela tua mãe, essa ferida, ela volta no seu relacionamento atual. Isso faz com que você tenha medo de se relacionar, medo de ser abandonada novamente. É sutil, mas acontece nos momentos desafiadores dentro do relacionamento e pode impedir muitas vezes de você se casar, de você ter filhos, porque você não consegue esquecer o que aconteceu no passado. Pode também se tornar uma mulher com muitos ciúmes, com baixa estima. O seu poder pessoal pode estar ferido, com uma grande necessidade de atenção, muitas vezes, de querer agradar demais o outro para que o outro não abandone, não vá embora. Então, depois que você identificou qual é a tua principal ferida, dentro da aula das feridas emocionais, seja ela rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição, peça para que ele também identifique. Converse sobre isso, assista a aula juntos, se for o caso,
E contem um para o outro quais são as feridas que vocês têm. Vocês não precisam resgatar o que aconteceu, as histórias do passado e tudo mais. Isso fica no passado, até porque pode interferir e atrapalhar mais do que ajudar. Agora, sabendo quais são as feridas, sempre com o intuito de ter o entendimento das dinâmicas que acontecem inconscientes que causam dor um no outro, para que você saiba o que você deve fazer e o que você não deve, para preservar o outro. E em hipótese alguma, brinque com a dor do outro. Por exemplo, se você sabe que ele tem uma grande ferida de abandono, não fique dizendo que você vai abandoná-lo. Somente vai machucar ele. Ou ele fala para você isso e você tem essa ferida. Então converse com ele e fale o quanto isso machuca você. Use esse conhecimento para fortalecer o amor entre vocês e a confiança. Próxima coisa que vocês precisam conversar, nós já falamos um pouco sobre isso, eu só vou citar aqui, é futuro. Então, visão de futuro, que direção vocês vão, e dinheiro. Já que nós abordamos anteriormente, isso já é um tema de casa para você. Então, identificou alguns tópicos que vocês precisam conversar? Ou até mesmo muitos? Não se desespere. Você vai criar um momento para que isso aconteça, para que essa conversa seja da melhor forma possível. E a primeira coisa que você vai fazer é criar um ambiente agradável, que os dois se sintam bem no momento em que vocês não estejam estressados e conversem abertamente sobre o que vocês precisam conversar e talvez há muito tempo vocês estão negligenciando. Lembre-se, isso pode salvar o teu casamento se você estiver há anos dentro de um relacionamento e nunca foi alinhado. Te vejo na próxima aula.